reino de Deus. Hoje nós vamos falar das parábolas. Tentarei aqui, dentro das minhas limitações, contribuir para que você some mais algumas informações aos seus conhecimentos já recebidos, né, do seu padre, já recebido do bispo, do diácono, e outros formadores quaisquer. Como eu disse, são várias parábolas sobre o reino de Deus que estão distribuídas nos evangelhos sinóticos. Em Mateus, no capítulo 13, nós temos 7 parábolas. As parábolas, de certa forma, representam os discursos do Mestre sobre os mistérios do reino dos céus. Então, Jesus interpretou todas essas parábolas aos seus discípulos. Cada parábola que ele lançava, ele depois explicava aos discípulos o que é que significava. Então, nós vamos começar hoje, nesse vídeo, com a parábola do semeador. E vamos dividir em 2 vídeos, né? Porque quero falar não como quem tem obrigação ou limitação de tempo, mas como quem quer passar alguma coisa para você. Tá bem? Essa parábola do semeador, ela está inserida em Mateus, no capítulo 13, no versículo de 1 até o 23. Ela também está narrada em Marcos, no capítulo 4, do versículo de 1 a 20, e está também em Lucas, no capítulo 8, do versículo de 4 até o 15. A parábola do semeador, ela não trata da salvação, mas dos frutos para os cristãos nessa atual dispensação. Isso aí o nosso irmão separado evangélico sabe, usa muito essa palavra dispensação, né? Dispensação é um tempo em que um fiel passa a ser submetido para demonstrar que realmente é obediente a Deus. É tempo em que esse fiel é dispensado do ônus que pesa sobre ele. Daí a palavra dispensação. Então, todos nós somos sementes plantadas no reino de Deus. Nós nascemos como frutos bons. Mais adiante é que nós nos transformamos em semeadores, né? E depois, por fim, de novo, nos transformamos em sementes. Não estou aqui lançando outra parábola não, tá? Talvez você nunca tenha percebido essa parábola pelo ângulo que eu vou colocar agora. Mas pense um pouco e veja se não faz sentido. Vamos ver aqui uma passagem de Gênesis, no capítulo 1, versículo de 26 ao 28. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. E Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Vamos então por parte. O primeiro tópico que eu quero mostrar é que nós somos sementes de Deus. Deus, no seu plano de criação, ele elegeu o ser humano para administrar o seu reino na terra. Não no céu, na terra. Tudo foi criado e ele viu que tudo era bom. Adão recebeu todas as instruções e a procuração para que cuidasse de tudo. Então, entre essas instruções, havia uma sobre uma determinada árvore que estava localizada no meio do jardim do Éden. Era a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus disse a Adão: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Gênesis 2, de 16 e 17. O final desse filme já sabemos qual foi, né? Apareceu a serpente, iludiu o casal e por isso Deus retirou o favor que havia otorgado a Adão. Os erros foram se multiplicando por causa dessa desobediência. Adão, em vez de arrepender-se e pedir perdão ao Criador, ele simplesmente acusou a Deus. Ele disse lá:
A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me desse fruto e eu comi. Como se a culpa fosse de Deus em ter colocado a Eva ao lado de Adão. Pois bem, em que pese essas falhas, Deus não nos anulou como sendo as suas sementes. E Deus diz, porque ouvistes a voz de tua mulher e comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalho penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra e que foste tirado, porque és pó e pó te has de tornar. Gênesis 3, de 17 ao 19. Nós temos evidências do amor de Deus por nós, como nesse texto que eu vou colocar agora. Ilhas, ouvi-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde meu nascimento, ainda no seio de minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada. Cobriu-me com sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante. Guardou-me na sua aljava. E disse-me, tu és meu servo, Israel, em quem me rejubilarei. No capítulo 49, no versículo de 1 a 3. Então, lembremos de que estamos falando de sermos as sementes de Deus. O Criador nos plantou segundo o seu desejo e agora pede que creiamos em Jesus e o recebamos, pois todos os que receberem e acreditarem no seu nome tornar-se-ão filhos de Deus, pois não nascemos do sangue ou da vontade da carne, nem tampouco só da vontade de nossos pais, mas sim de Deus. E aí você confere depois em João, no capítulo 1, versículo de 12 a 13. Porém, irmãos, nós somos cooperadores do Criador. E enquanto seres carnais, nós somos as sementes de Deus, nascidos pela vontade natural, humana, né? Pela vontade da carne. Ficou uma dúvida, entendeu? Mas tendo um pouco de boa vontade, você penetrará neste mistério. Vamos ler mais um texto. Eu mesmo não passo de um mortal como todos os outros, e descendo do primeiro homem formado da terra. Meu corpo foi formado no seio de minha mãe, onde durante 10 meses no sangue tomou consistência da semente viril e do prazer ajuntado à união conjugal, né? Está em Sabedoria 7, versículo 1 e 2. Quero lembrar também que durante a primeira viagem missionária de Paulo, ele estava acompanhado de Barnabé. Nessa primeira viagem ele foi para Antioquia da Pisídia. Os gentios, né? Gentios é todo aquele povo que não pertencia ao povo judeu. Eles ficaram maravilhados com as pregações de Paulo e pelo fato deles terem ouvido esse grande missionário dizer que eles também estavam destinados para a vida eterna. Isso aí você pode ler em Atos 3, no versículo 48. Então é compreensível que essa expressão vida eterna possa ser entendida como vida divina. Apenas os filhos de Deus foram destinados para receberem a vida divina. A semente do homem só crê no que vê, mas a semente de Deus na terra, somos nós, os seus filhos, pode ouvir e um dia crer na pregação da palavra. Está entendendo o que eu estou falando? Olha, eu estou falando da parábola do semeador e falando também sobre o fato de sermos sementes. Analisemos esse texto. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto, até o presente dia. Não só ela, mas também nós que temos as premissas do Espírito.
nós que temos as premissas do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Está em Romanos 8, versículo 18 a 24. Compreendamos que o termo criação, usado por São Paulo, refere-se à semente do homem que nasceu da vontade de um casal nas suas relações sexuais, o que, aliás, nada mais é do que o cumprimento de uma determinação de Deus. A gente lê em Gênesis 1, 28. Né? Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Tá? É claro que sem nós esse reino não existiria. Quem seriam os súditos? Né? Quem seriam os súditos? Vamos ver agora Romanos 8, do 16 ao 17. Estou colocando várias passagens da Bíblia para deixar bem embasado. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Não fica aí no bem bom, tal, não pega a sua cruz, não, aí não vai dar não. Então essa passagem fala daqueles que estão destinados a reinar. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, o que é que nós herdaríamos? Para ser herdeiro, a gente vislumbra que tem uma herança qualquer, né? Então, o que é que nós herdaríamos? O reino sonhado e preparado. Jesus será o rei com os demais filhos e juntos seremos o governo, entendeu? Então, nesse caso, a criação, semente do homem, será o grupo de súditos, o reino súditos. Isto sim é um reino realmente. Então, sabemos agora, irmãos, ou pelo menos esperamos que sim, que possamos diferenciar o que seja a semente de Deus, nós destinados a procriar, e a semente do homem, né? Que são os nossos filhos que habitam no nosso planeta Terra. Um outro tópico, somos semeadores. Falei até agora que somos sementes de Deus e falarei agora que somos os semeadores. Então, com o pecado original, nós ficamos expostos às amarguras do mundo em que vivemos. Como já vimos em Gênesis 3,17. Então, desde esse tempo, nós recebemos espiritualmente da vida o que espiritualmente nós semeamos na vida. Colocação para que você pense. Recebemos espiritualmente da vida o que espiritualmente semeamos na vida. Por isso, é que devemos semear sementes de qualidade em nosso campo, para colhermos os frutos correspondentes às sementes que plantamos. Esse tempo em que nós somos semeadores, o da nossa vida terrena. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Mateus 13, 24. Logo, nós viraremos uma semente. Né? Ninguém vai virar pedra, nós vamos virar uma semente. Na verdade, na nossa passagem por este mundo, nós comeremos do fruto de nossas obras. Plantamos maldades, colheremos angústia. Semeamos boas ações, o Senhor é justo e bom para nos recompensar nessa vida e na vida vindoura. Falando em nossas obras, um belo dia, o grande Pedro, né, tendo ouvido a resposta de Jesus que deu àquele jovem rico, né, ficou preocupado com o seu futuro depois que o mestre morresse. Né? E Jesus já tinha dito, olha, eu vou morrer. Tá? Então Pedro ficou ali, meu Deus, e agora? Então ele perguntou a Jesus, eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Aí Jesus deu uma olhada, aquele olhar 70 para Pedro, e com a paciência também que o mestre tinha, ele disse para ele, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele
que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casas, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Está em Mateus 19, versículo 28 a 29. Lembremos também do que está escrito em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 25. A alma generosa será cumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. É a lei do retorno, né? Assim, no nosso cotidiano de agora. Sabemos que Deus nos deu vida e que fomos plantados por Ele. Quando nascemos do ventre de nossas mães, já tínhamos uma missão: fazer o bem ao próximo. Jesus nos disse: amar ao próximo a si mesmo. Então, fazer o bem ao próximo, a nós mesmos, e enquanto pais, cuidarmos dos nossos filhos, né? Assegurando a humanidade e treinando súditos para o reino de Deus. E isso, meu irmão, requer desapego, requer renúncia. E Jesus foi muito claro quando disse isso aos discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Isso está em Mateus 16, no versículo 24 a 27. Vamos agora abordar um novo tópico, que é o terceiro. Somos sementes. Estava se aproximando a Páscoa dos judeus, né? E Jesus subiu para Jerusalém, justamente para participar dessa celebração. Então Jesus tinha acabado de expulsar aqueles vendedores e cambistas que estavam lá no templo, né? E isso terminou criando uma tremenda saia justa lá. Mal-estar entre os membros do Sinédrio, né? Que a gente vai já dizer o que é Sinédrio, e ele próprio, Jesus. Então, aqui nesse parênteses, eu vou explicar o que é Sinédrio, porque você já deve ter ouvido isso várias vezes. Sinédrio é a Corte Suprema da Lei Judia que tinha a missão de administrar justiça com base na Torá, né? Tanto oral como escrito. Torá são aqueles Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Então, também o Sinédrio cuidava da representação do povo judeu perante a autoridade romana, que é quem estava ali dominando a Palestina. Não só a Palestina, como o mundo todo, né? Então, o Sinédrio ele era composto na época por 70 ou 71 membros da nobreza sacerdotal e das famílias mais importantes, né? Tanto na área financeira ou na área política, ou as duas coisas. Então, esse Sinédrio ele foi criado durante a ocupação persa, aliás, Nabucodonosor. Então, a partir do século V ou IV a.C. E ele depois foi dissolvido em 358 depois de Cristo. Olha, tanto tempo que não durou isso. Pois bem, eles tinham feito um acordo com os romanos e por esse acordo eles se encarregariam de manter a ordem no templo, né? Para justamente que os romanos não deixassem eles em paz, né? E dessem a liberdade deles exercerem a sua religião. A atitude de Jesus ali fez piscar uma luzinha amarela, né? Olha, o homem está baldeando a coisa aí. Então os judeus estavam cumprindo a sua parte, eles ficaram preocupados, né? Porque os romanos podiam estar perguntando isso. Será que os judeus estão cumprindo realmente a sua parte? É claro que Jesus, depois disso, evitou se expor em público com mais tempo do que ele gostaria. E foi nesse intervalozinho aí que Nicodemos, um fariseu e membro do tal Sinédrio, esperando anoitecer, né, justamente para não ser visto pelos seus colegas, conseguiu encontrar Jesus. Conseguiu uma entrevista com Jesus. Foi uma conversa bem sincera, né? E para começar, Nicodemos desceu daquela altivez que era própria dos doutores da lei, dos fariseus e tal. Ele foi uma pessoa humilde.
E nessa humildade ele perguntou a Jesus: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? E aí de novo Jesus respondeu para ele: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Aí então Jesus completou: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes e que eu tenha te dito, necessário você nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Aí Nicodemos perguntou de novo: como se pode fazer isso? Aí Jesus, mostrando a admiração, diz para ele: tu és doutor em Israel e ignoras essas coisas? Nicodemos está quieto. Então, meus irmãos, está escrito: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Está em Mateus 13:38. Então, vejamos também em João, no capítulo 12, no versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Mas quais seriam esses frutos? Justamente, irmãos, são os frutos do Espírito Santo. Você ainda lembra quais são eles? Dá uma passadinha rápida aqui, só para caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Enfim, irmãos, somos sementes e com a nossa morte devemos esperar que o nosso exemplo tenha continuidade em nossos descendentes. Porque está dito em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 36. Insensato, o que semeias não recobra a vida, sem antes morrer. Irmãos, eu dei essa volta toda só para mostrar o quanto estamos envolvidos no plano de Deus. Está dando para acompanhar isso? Então falemos agora da parábola do semeador. E falando dessa parábola, a explicação do próprio Senhor Jesus. Então, como disse, vamos tomar por base Mateus, no capítulo 13, no versículo de 1 a 23, né? Onde diz lá que Jesus estava na Galiléia, à beira do lago de Genezaré. E havia uma multidão tão grande que ele precisou entrar numa barca, porque estavam sufocando ele. E quando, enfim, ele se sentou, mantendo uma certa distância, ele contou essa parábola do semeador. Mas contou essa parábola numa linguagem, como Jesus sempre fazia, muito acessível àquelas pessoas que o ouviam. Porque boa parte daquelas pessoas eram lavradores. Jesus destacou naquela oportunidade 4 grupos de pessoas. Que grupos eram esses? Primeiro, os ouvintes distraídos. Segundo, os ouvintes encantados. Terceiro grupo, os ouvintes com os corações divididos. E, por fim, o 4º grupo, que representava os ouvintes que aceitaram e permaneceram firmes na vocação. Tá bem? Então, nós vamos fazer um breve comentário sobre cada um desses grupos no próximo vídeo. Esse vídeo aqui termina agora. Certo? E vamos entrar no segundo vídeo a fundo nessa questão. Olha, irmão, essa caminhada será longa, mas lhe trará muitos conhecimentos sobre o reino de Deus. Tenha fé, tenha paciência e nós vamos chegar lá, juntos. Tá bom?
Grazie.